Como pode dizer que vai ajudar a mim se não pode ajudá-la por sua causa? Ela se foi. Onde estava quando eu precisei de você? Filho, quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. A dor consegue fazer isso com as pessoas. Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados. E hoje temos para vocês cenas do filme A Cabana. Uma história que acompanha um pai que perde um filho e que, por causa disso, sofre de uma dor extrema que gera revolta, que gera questionamentos sobre Deus, sobre o sentido da existência. Você é Deus Todo-Poderoso, não é? Conhece tudo. Está em toda parte, ao mesmo tempo. Tem poderes ilimitados. É Deus, um personagem incrível, né? Da senhora que cozinha. E ela tem, gente, metáfora da vida, né? Ela é o aconchego, ela é que faz comida boa, ela é aquela com conceitos fartos que dá para colocar no peito assim, ó, e falar calma, filho. Então eles pegaram essa atriz que representa isso para representar não somente tudo aquilo que Deus foi descrito por ele, mas na imagem dela, eles querem traduzir o aconchego de Deus. Só que ela fala coisas que é Deus, né? Fala coisas muito importantes. É uma beleza, não é? Criado para voar. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro. A dor consegue fazer isso com as pessoas. Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados. E eu não quero isso para você. É por isso que está aqui, Mackenzie. Está aqui para aprender a voar. Na última cena, ela fala que quem não tem amor não sai da dor, né? E aí eu vou trazer para a vida real. Mas a gente tem que entender isso nas pessoas que às vezes são do seu rol de amigos ou da sua família, que são extremamente frustrados e que em primes não se amam, ou que tiveram uma infância completamente difícil, ou que são traídos pelos maridos ou pelas esposas, ou porque não têm o amor dos filhos. Então existe uma falta, ou porque sofreram bullying na escola. Então são pessoas que vão caminhando na vida com uma falta de amor acumulada, que não acumula falta de amor, né? Você fica sem. Começa a ficar triste, começam os espíritos obsessores chegarem mais perto e se afinarem com aquela tristeza, começam a pilhar mais ainda, então aí na vida real começa a acontecer mais problemas, mais problemas, mais problemas, então ela entra em depressão, em obsessão, até que ela pode ir para outros graus da obsessão, que é a subjugação e a possessão. E no caso de criminosos, muitos deles, devido a tanta frustração, a tanta falta de amor, eles são extremamente obsidiados e chegam até a sofrer o grau mais grave da obsessão, que é a possessão. Aí você fala, mas ele não matou a fulana? Ela não matou? Sim. Só que estava dominado energeticamente por um ser que possuiu e agiu sobre ele. E aí cometeram os atos. Porque tem uns crimes escabrosos que não é possível que a pessoa que não tenha problema psiquiátrico faça. Então o que a gente pode entender é que qual que é a causa do problema? Você que está aqui comigo, que trabalha medicina espiritual e que tem um caso desse na sua frente, junto com as suas entidades aqui. Então você vai ter um caso gravíssimo. O que vai acontecer? Qual que é a causa do problema? É o que Deus falou no filme A Cabana. É a falta de amor.
Nesse caso, esse homem ele estava completamente triste, dominado por uma tristeza, num pensamento em circuito, que a filha dele tinha morrido. E aí ele brigou com Deus. Está em toda parte, ao mesmo tempo. Tem poderes ilimitados. E mesmo assim, deixou a minha filhinha morrer. Quando mais ela precisou de você, você a abandonou. Eu nunca a deixei. Se você é quem diz que você é, onde estava quando eu precisei de você? Filho, quando tudo o que vê é sua dor, você não consegue me ver. Pare de falar em enigmas. Como pode dizer que vai ajudar a mim se não pôde ajudá-la por sua causa? Ela se foi. E você que está me assistindo, que já aconteceu alguma coisa muito grave na sua vida, eu estou falando para todo mundo aqui do nosso canal, teve momentos que talvez, eu espero que não, mas que você brigou com Deus. Que você brigou e falou assim, por que comigo? Isso não podia ter acontecido. Por que que eu tive que passar por isso? Não quero mais saber, não vou mais rezar, não vou fazer mais nada. Eu não quero mais saber, porque a injustiça que eu passei ninguém merece. E aí você vai vivendo os seus dias sem Deus. Sem Deus, que é a fonte divina criativa que ele mostrou aqui no pulso dele. Eu conheço essa história. Você também o deixou. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele mesmo disse isso. Meu Deus, por que me abandonastes? Não, Meg. Você entendeu errado o mistério. Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. O amor sempre deixa a marca. Estávamos juntos lá. Eu nunca o deixei, nunca deixei você, nunca deixei a Missy. Quando o ser que ele considera filho dele sofreu uma das atrocidades mais cruéis da face da terra, ele estava sendo martelado nos pulsos com os pregos e Deus estava nele. Então a dor que Jesus sentiu e a dor que você sentiu na sua maior injustiça de vida, Deus estava sentindo junto com você. Porque você é parte de Deus. Você é uma célula divina de um todo do Pai Criador. Essa é essa cena. Esse filme é um filme com nuances cristãs, apesar dele ser um filme de Hollywood não dogmático. Mas ele não fala de espiritualidade, de espiritismo. Por que essa menina foi assassinada? Às vezes, isso estava no planejamento reencarnatório dela, não o assassinato, talvez a morte. Ninguém vem para sofrer nenhum mal, mas às vezes existia um débito entre ela e o assassino, que o assassino mais uma vez gerou um karma para ele mesmo. Não se sabe se essa menina assassinou esse assassino na vida passada. A gente não sabe. E se a menina assassinou? Aí você fala, a lei da reação, então assassinou, tem que assassinar. Não. O assassino gerou mais um karma para ele desnecessário. Então, assim, esse ciclo vicioso de planeta de provas e expiações tem que acabar, porque a Terra regenerada é não continuar o ciclo do mal. A gente para o ciclo do mal. O que a gente aprende? Olha para quem fez o mal e fala, cara, eu tenho piedade de você, eu vou rezar para você nunca mais fazer isso e entender que não é por aí. Difícil fazer isso. Porque na hora que a gente tá com raiva, na hora que a gente tá nervoso, a gente fala, vai pagar.
Hoje eu já não falo mais isso, porque eu consegui chegar nessa coisa. Mas eu chego e falo assim, cara, por que que ele fez isso? E às vezes eu fiz alguma coisa com essa pessoa em um outro momento, em outra vida. Então a gente tem que pensar nisso. Nada é por acaso. E a gente vai entender que talvez essa menina, no caso ela foi assassinada, né? Digamos que ela morresse de doença, tá? E tem muita gente aqui que tem filho que se desencarnou, que morreu por alguma doença, tá? Que não teve um crime. Na verdade, aquela criança viveu 4, 5 anos, sei lá, pouco tempo, morreu criança, porque foi o instrumento para os pais terem fé. Quantos casos no Chico Xavier, quando ele era vivo, que iam buscar cartas consoladoras de pais que não tinham fé, que precisavam se elevar na fé na determinada vida, era a vida crucial de que tinha que ter fé. O filho vem para ser o filho que será sacrificado, o cordeiro sacrificado, olha as metáforas, para que depois a mãe... Eu conheço uma que perdeu o filho adolescente e que aí começou a ir no Chico Xavier e depois montou excursão para ir no Chico Xavier. Ela era a líder dos ônibus que saíam de São Paulo para ir o Chico Xavier em Uberaba. E ela ajudou milhares de mães que ela também prejudicou na vida passada. E esse filho que desencarnou fez com que ela acreditasse na vida após a morte através das cartas do Chico Xavier, fez com que ela tivesse mais fé, ela e o marido. Então, existem as mortes de crianças também com significado para quem ficou. Isso a psicografia traz muito.